das características do tempo atual é a cacofonia, ou seja, vozes de todos os tipos e estilos, de toda a intensidade, todo o rumor, de todos os tons que nós podemos imaginar. Vimos um aspecto disso nesses dias em que se antecedia a eleição do Papa Leão, com vozes daqui, vozes dali, gente que diz uma coisa, gente que diz outra, e as coisas um pouco deixavam alguns com um pouco de ansiedade, outros renunciavam a ouvir todas essas vozes, outros ficavam meio perdidos, era uma avalanche de situações, e no final nós vimos a voz de Deus que coloca a ordem em absolutamente tudo, quando o nosso Papa então aparece diante da janela. Isto demonstra que a última palavra e a palavra que nos dá uma orientação é sempre aquela palavra de Deus, que é o Espírito, que sempre é criador e que sempre nos coloca dentro de uma realidade muito clara. Esse exemplo serve para pensarmos também no Evangelho de hoje e na situação em que nós estamos. Porque existe muito rumor, de muita intensidade e muitas vozes diversas, a nossa tendência é nos perder. E por quê? Porque escutar significa também assumir uma posição. Então, se alguém, por exemplo, falar comigo aqui pela direita, eu vou saber que está aqui, a minha face se girará imediatamente nesta direção. Se alguém estiver atrás de mim e me chamar, eu vou me virar e vou ver quem está me chamando. Ou seja, o ouvir nos coloca numa posição. E se temos muitas vozes, então pode acontecer que nós nos percamos, porque essas muitas vozes, cada uma talvez vá em uma direção diversa, em uma direção que também não condiz com aquilo que é próprio do meu chamado. E aí a pergunta que nós temos que nos fazer é: mas qual é a voz que escutamos? Ou podemos levá-la ao plural. Quais são as vozes que escutamos? O que se espera de um cristão é que ele escute a voz do bom pastor. E ao escutar a voz do bom pastor, teoricamente, o cristão não se perde. E é exatamente a promessa de Jesus. Ou seja, elas jamais se perderão, porque escutam a voz do bom pastor. É exatamente porque existe esta cacofonia e esta sensação de perda que muitas pessoas procuram resolver isso. E uma das maneiras de resolver isso é aquela de se aproximar, por exemplo, da ciência da psicologia. O que é positivo, não temos nenhum problema com relação a isso. Mas quando você está diante do psicólogo ou do psiquiatra, ali, em geral, o psicólogo fala muito pouco, ou às vezes nada, e você narra a sua vida. Então você vai começar a perceber que um determinado caminho não foi bom, então você precisa retroceder, e perceber que um outro caminho não foi bom, você vai retrocedendo até se centralizar, e aí encontrar a sua voz interior para dar um passo adiante. Mas aqui é onde a psicologia chega no seu limite. Vamos ser mais precisos, tá? A psicologia moderna, ela chega no seu limite. Porque o que falta para ela é o modelo que ajude a pessoa a andar na direção em que ela foi chamada. E este modelo, os padres da igreja, fundadores da psicologia, sabiam muito bem. É Jesus de Nazaré. E o Concílio do Vaticano II vai nos dizer uma frase célebre, Gaudium et Spes, número 22. Jesus Cristo revela ao homem quem é o homem e a sua altíssima vocação. Portanto, nós compreenderemos quem somos, sairemos da cacofonia que o mundo nos propõe, se nos recentralizarmos em Cristo. Ao contrário, estaremos dispersos
desorientados. Cristo é o centro. E este é o ponto central da primeira homilia que Papa Leão fez para os cardeais, recordando para nós que o centro é Cristo. E, portanto, a pergunta que você deverá responder para si é: estou escutando a voz de Jesus? Atenção, não estou escutando a voz que eu quero ouvir de Jesus. Escutar a voz de Jesus plenamente. Porque às vezes Jesus fala coisas que nós não queremos ouvir. Não queremos. Mas se Jesus nos conhece, vai nos dizer Santo Inácio de Loyola, ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Portanto, ao ouvir a voz dele, nós saímos da superficialidade da nossa aparência e entramos dentro da profundidade daquilo que nós somos e que, como imagem, nós somos chamados a resplandecer. Porque imagem de Deus, a imagem de Cristo. Por isso, a nossa vocação humana, ela encontra a sua máxima expressão à medida que nós entramos dentro deste relacionamento com Jesus. O Papa Leão disse muito bem isso. A santidade da igreja não está na beleza dos seus monumentos, mas na santidade dos seus membros. Não é pouco. Não é pouco. E a santidade dos seus membros, como rezamos na liturgia, é aqueles que viveram na vossa amizade. E a amizade significa isto: a capacidade de ouvir, a capacidade de falar, a capacidade de tomar uma posição. E Jesus é o centro. Ele é o bom pastor. E, portanto, a cacofonia do mundo, ela não deveria interferir dentro do nosso ser, mas somente a palavra de Cristo. E, portanto, para nós, escutar esta palavra é sempre vital e importante, porque é ela que nos orienta. Eu tinha preparado essa homilia antes da eleição do Papa, tá? Então eu vou citar Santo Agostinho, que já estava lá. Não é puxa-saco do Papa, não. Mas se fosse também, não teria problema nenhum, né? Ele é o Papa. Santo Agostinho, no livro As Confissões, ele vai dizer algo muito bonito. Estarei inquieto enquanto não repousar em vós. Olha a intuição. Ou seja, essa inquietação que nós vivemos neste mundo temos, todo mundo aqui trabalha e todos os dias bombardeado por palavras, informações e isso, e pá, e aquilo. Isso pode deixar a gente um pouco agitado. Mas se o nosso centro é Cristo, isto não deveria nos agitar. Porque o nosso coração só estará quieto e tranquilo quando sossegar, quando estiver unido a Deus. E por isso também a necessidade de ter uma vida interior profunda. Não é uma brincadeira, gente. Ter vida interior significa falar com Jesus todos os dias, ouvir a sua palavra, ter a capacidade de caminhar com Ele, de nos posicionar segundo aquilo que Ele nos pede. E quando fazemos isso, no mesmo livro das Confissões, capítulo 9, Santo Agostinho vai nos dizer: rompestes a minha surdez, que é de uma profundidade enorme. Ou seja, nós podemos estar no mundo, no meio desta cacofonia, e esta cacofonia nos deixa surdos à palavra de Jesus. Mas quando estamos com Cristo, o mundo ensurdece e a palavra de Cristo nos direciona, nos dá uma posição. Portanto, a pergunta que nós vamos responder é: o que estou escutando? Quem eu escuto? É muito séria, porque isso também exigirá da gente uma renúncia, de renunciar às palavras que o mundo nos propõe para ouvir somente a palavra que Cristo nos dá. E isto pode parecer às vezes muito difícil para nós. E é por isso que a nossa oração é importante, mas também o nosso diálogo, o estar com os nossos irmãos. Papa Leão utilizou a imagem da ponte, imagem muito cara e querida por Papa Francisco. É necessário construir pontes. Só que o Papa Leão, ele deu uma precisação ótima. Ele diz: mas a ponte é Cristo. A ponte é Cristo.
E eu estava meditando um pouco sobre isso. Tive a graça de ver muitas pontes na minha vida, sobretudo quando estive na Europa e vi muitas pontes construídas pelo Império Romano. E a coisa mais interessante é que a ponte ela te liga de um lugar ao outro, de uma situação um pouco diferente, talvez, uma das outras, mas quando nós estamos em cima da ponte, nós temos um panorama muito bonito. Não à toa que fazemos fotos em cima de pontes e tal, porque nos dá esse panorama. Se a nossa vida tem Cristo ao centro, e se fazemos pontes, segundo a voz do bom pastor, a voz de Cristo, nós vamos descobrir panoramas lindíssimos. Mas esses panoramas significam as relações com os nossos irmãos. Isso significa a capacidade de quebrar o nosso egoísmo, de quebrar a nossa surdez, de quebrar a nossa indisposição ao escutar e passar a escutar Jesus, para que possamos encontrar também os nossos irmãos e neste encontro perceber a grandeza dos panoramas que se abrem diante de nós. E também o panorama que se abre em nós. Porque Jesus Cristo vai nos dizer, eu as conheço, e se Jesus Cristo conhece nós do que melhor do que nós mesmos, nós temos ainda tantas coisas para descobrir em nós. E descobrimos isso na nossa ação. Ou seja, quando falamos com o Senhor e quando atuamos a palavra que o Senhor nos dá, isto é escutar a voz do Senhor. E não ter medo da voz de Cristo. Que, como dissemos, pode parecer estranha, mas vocês viveram isso, eu vivi isto. Quando você estava prestes a se casar, você provavelmente estava com medo. Será que é esta pessoa? Será que vai acontecer se eu casar com esse indivíduo aqui, com essa senhora aqui? Você, mamãe, quando teve a graça de saber que ia ser mãe, o que vai acontecer? Só que se nós ouvimos a voz de Cristo, apesar do medo que pode ser humano, nós sabemos que Ele é o bom pastor, que dá a vida por nós, mas que nos conduz sempre em um caminho correto. Ele não nos deixa perder. Ele está conosco. Se o mundo está perdido exatamente porque não escuta a voz do pastor. Porque preferiu renunciar Jesus. Porque preferiu outras vozes. E aí, novamente, a homilia do Papa Leão, preferiu a tecnologia, preferiu o dinheiro, preferiu o poder político, preferiu uma série de coisas, preferiu inclusive pintar um Jesus Cristo que não existe. E ele fala exatamente disso, mostrando Jesus como um super-homem, como um mágico, como alguém fantástico. Preferiram pintar Jesus Cristo de um outro modo, e por isso o mundo se perdeu. Se perdeu. Esqueceu Jesus, esqueceu o bom pastor. O que nós estamos assistindo hoje é o contrário, seja no nosso país, apesar que eu faria algumas ressalvas em relação ao certo cristianismo que ultimamente tem surgido por aqui, mas eu vejo muito nos países do norte, Suécia, Finlândia, Noruega, lá onde o secularismo pegou tudo, agora nós vemos, sobretudo através da arte, da literatura, da música e das esculturas, uma retomada da presença do transcendente, da presença de Deus. Porque no fundo, nós homens, ainda que tentamos as soluções do mundo, nós somos feitos para Deus e para a relação com Ele. E, portanto, a chama de Deus que está em nós, ela não é apagada, mas ela se acende cada vez mais e ganha mais força à medida que nós nos colocamos na posição de escutar o Senhor. Na medida em que deixamos-nos, vou usar uma palavra talvez não seja mais correta, mas nos deixamos desafiar pela palavra de Cristo. Apostamos nesta palavra. Apostamos que a voz do Senhor não me trairá, ainda que possa parecer uma traição, possa parecer. Porque os nossos desejos são desordenados muitas vezes por causa dos pecados. Os nossos desejos são desordenados por uma série de outras situações. A voz de Cristo pode parecer estranha, mas é a única voz. É a única voz que pode, em italiano tem uma palavra bonita, colmare, que pode, não seria cobrir, né? Seria tomar conta de todos os nossos desejos, de todas as nossas realidades. Somente a palavra de Cristo. Raniero Cantalamessa, cardeal, que inclusive fez a pregação para os cardeais antes do conclave, quando ele foi eleito pregador da Casa Pontifícia, ele caiu em si, por assim dizer, e daquele dia em diante ele parou de ler o jornal. E aí os
o guardião da casa perguntou: mas por que você parou de ler o jornal? Ele disse: o Papa me confiou uma missão muito grande, de ser o pregador do papal. O pregador pontifício é o pregador papal. A partir de hoje, eu só vou ler as notícias do Evangelho. E daquele dia em diante, ele passou a ler só o Evangelho. Quando você vai ouvir ou pegar as pregações de Raniero Cantalamessa, que recomendo, são livros, pregações, tem no site dele, ranierocantalamessa.org, eu acho, ou .it, não sei. Você lê aquilo e você fala: tem uma novidade aqui. Mas e por quê? A novidade é Cristo. A novidade é Cristo. Se eu e você queremos saber quem realmente somos, olhamos para Cristo. Se eu e você não queremos nos perder neste mundo, escutemos Cristo. Se eu e você queremos dar a este mundo um caminho para que o mundo possa, levemos Cristo, as palavras de Cristo. E é isto que se espera neste domingo do Bom Pastor. Termino com uma ultimíssima frase que nós, com certeza, escutamos da boca da nossa mamãe. Lembra aquele dia que você chegou para sua mãe e falou assim: mas os meus amigos fazem isso. O que ela te respondeu? Você não é os seus amigos. Tudo bem. Essa frase é profunda, né? O que a mamãe quer dizer é: se você não é os seus amigos, você é você. Mas você, mamãe, pode também dizer ao seu filho: você é a imagem de Deus. Você é chamado a ser como Jesus. Ele, sim, é o nosso verdadeiro amigo. Que Maria Santíssima nos ajude. Que assim seja. Amém.